Que hoje seja o momento da gente parar com as nossas meninices, com as nossas criancices, como começou a proposta de Jeremias, e nos posicionarmos em Deus de verdade, com ousadia, e soframos o dano de ter que andar como santos nesse tempo. E soframos o dano de ter que andar em obediência nesse tempo, dentro de um ambiente que todos desobedecem a se dar bem. O Senhor está te chamando para obedecer. Amém? Eu quero falar sobre muitas coisas hoje, em muito pouco tempo. Tenho meia hora, tem? 20 minutos dá pra falar coisa demais. Então corre pro Êxodo. De forma bem rápida. E é bom que, como todos nós já entendemos muito, não precisamos tocar em muitos assuntos de uma forma muito profunda. Você já sabe como é que foi a história de Moisés e já entendeu mais ou menos como é que foi o chamado dele. Só que um momento, no capítulo 4, e vamos para o capítulo 4 agora, o Moisés tentou dar uma rasteira em Deus. Ele falou: Senhor, manda o Ítalo no meu lugar, porque nem falar eu sei. Sou pesado de língua. E o texto diz que Deus se ira. No irar de Deus, Deus diz aqui no versículo número 14 do capítulo 4. Vamos ver lá. Versículo 3, perdão. Ele, porém, diz: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro e, vendo-te, alegrará-se em seu coração. Lá no versículo 20, lá no versículo 27, está escrito assim: Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele, só isso. Tem muitos problemas nesse fator. Primeiro, 40 anos que você não vê alguém, dá para reconhecer? Segundo, a distância que você está, porque Deus está propondo para você, é uma coisa fantástica. Não foi um ônibus confortável, com ar-condicionado, com semileito, tranquilão. Vai para o deserto e lá você vai encontrar o seu irmão. Mas, Senhor, isso aqui é o Cleito falando os sentimentos de Arão. Eu estou indo, mas eu gostaria tanto de pegar aquele Moisés, porque ele era príncipe. Quando ele era príncipe, ele nenhuma vaga no palácio me deu. Ele foi. E muitos de nós não vamos. Nós não nem atravessamos a rua, nós não vamos. Mas o Arão foi. E por que é importante o fato do Arão ter ido? Ah, meu pai, abre aí no capítulo número 7. Versículo 20. Pode ler, dona Wagner. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia mandado. Arão, levantando a sua vara, fez as águas ficarem no rio, diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos de seus oficiais. Todas as águas do rio se tornaram em sangue. Qual a necessidade que Deus tinha de pegar o instrumento de pastoreio de Arão para poder fazer isso? Nenhuma. Mas na contagem das 10 pragas, o Arão é responsável por 3 delas. Vamos lá, no capítulo 8, versículo número 5. Lê, Cristiane. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E no versículo número 16... Pode... Diz a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Então, no Números, capítulo 17, vamos lá, rapidinho. Tem uma vassoura aí, senhora? Tem? Uma vassoura? Presta lá. Hoje não. Mas com o preço que a gasolina tá, senhora?
Com o preço que a gasolina tá, vale até tentar, sabia? Ai, meu pai, essa passagem é extraordinária. Números capítulo 17, a partir do versículo 1. Olha como é que está escrito. Então falou ao Senhor Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes. Segundo a casa de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Então, cada casa paterna, cada uma das tribos de Levi, tem um príncipe. E sobre cada uma das varas desse príncipe escreverá um nome. Porém, o versículo número 3 está dizendo: na casa de Judá tem um príncipe. Só que eu quero que, em vez do príncipe da casa de Judá, coloque na vara o nome de Arão, e não de príncipe de Judá. Deus escolhe mesmo as coisas certas. E quando a gente olha, vai falar que Deus errou. E por que Deus está fazendo isso? Porque lá no capítulo 11 murmuraram contra Deus. E o que é murmuração? É quando eu e você nos achamos no direito de dizer para Deus que a nossa decisão é melhor do que a dele. Wagner, espera 7 dias. Mas, Senhor, eu preciso disso agora. Quem sabe que você precisa disso agora ou em 7 dias é Deus. Não é a sua decisão que vai mudar o coração de Deus. O que é murmurar? É achar que a semente que você está plantando é melhor do que a que Deus quer plantar por você. O que é murmurar? É se achar no direito de colocar Deus como seu serviçal ao invés de você servi-lo. O que é murmurar? Senhor, em vez de você me alimentar, pode deixar que eu te alimento. Como diz meu pai, é quando o cachorro, o poste faz xixi no cachorro, ou então quando a carroça começa a dar ordem no cavalo. Aqui Deus estabelece. Eu vou mostrar para vocês o que é um princípio espiritual de autoridade. Isso só vai prosperar quem entrar dentro disso daqui. Sobre a casa de Judá tem um príncipe. Mas na casa de Judá tem alguém que não é príncipe, que manda mais do que o príncipe. E nessa vara vai colocar o nome de Arão. Isso aqui é uma vara. Se Deus tivesse falhado para cada um pegar um galho, com base no que ele vai fazer, gente, fica fácil. Mas Deus pediu para pegar uma vara. Um instrumento. Só que a vara de Arão tem uma experiência, não tem? A vara de Arão já foi tocada por Deus, já serviu de instrumento. Quando metade desse povo que estava murmurando aqui, está reclamando contra Moisés, quando o posicionamento de liderança de Moisés estava lá no Egito amassando barro, Arão estava atravessando um deserto, tirando a areia quente dos olhos. Sabe-se lá qual foram as dificuldades que ele teve para poder encontrar Moisés lá dentro? Para voltar de lá e ter a possibilidade de ser usado por Deus nesses 3 momentos que nós enxergamos aqui. O peso que eles falaram contra a murmuração de Deus foi tão séria que eles prefeririam estar no Egito por não concordar com o que Deus estava fazendo naquele momento. E, lamentavelmente, muitos de nós hoje somos assim. É só apertar um pouquinho, é só doar um pouquinho, é só faltar R$2 na conta do 100 que a gente tinha, é só a gasolina aumentar mais um pouquinho de preço, a gente começa a achar que a vontade tem que ser a nossa e não a de Deus. Então Deus resolveu esclarecer esse princípio de uma vez por todas. E aí o versículo 4 está escrito assim: e porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu estiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmuraram contra vós. Falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um a sua vara, para que cada príncipe uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs as varas onde? Só nesse lugar há condições de florescer. E aí, Reginaldo, você é uma vara de medir de Deus. Se você for colocado diante da presença da face do Senhor, você vai florescer ou vai ser um resultado inanimado de qualquer pedaço de pau ou de qualquer vara? Ítalo, seu ministério colocado diante da presença do Senhor, vai florescer ou vai ser como qualquer vara? Cristiane, Wagner, Dislene, Luciano, o que será de nós expostos na presença do Senhor? Então, como nós estamos com a linguagem quase que empresarial, a meta só precisa de uma coisa: vamos expor ela na presença de Deus e expor cada vez mais e cada vez mais perto, porque o florescer não é resultado das nossas forças, é o resultado do que nós colocamos diante de Deus.
Ponto final. Só tem um detalhe nisso daqui. Tem que estar diante dele. E muitos de nós não estamos conseguindo florescer só por esse motivo. E muitos de nós até conseguimos chegar diante dele, mas nós não passamos de um pedaço de pau do qual não temos condições de florescer. Talvez lá, metade daquelas varas queriam ser pedaços de galho, que tivesse pelo menos uma folha, mas nada, não tem o que oferecer. E aí eu escrevi hoje: ser cristão e ter nascido de novo são coisas totalmente diferentes. Você pode ligar a sua televisão aí em qualquer canal que você vai achar alguém lá falando de Deus. Até o nosso presidente sabe de versículo bíblico. É uma coisa linda. Mas, lamentavelmente, até na cédula de um real tem, né? Nunca conseguimos mesclar o fato de sermos cristãos e termos nascido de novo. Não vos conformeis com este mundo, mas mudai, transformai, transmutai a vossa mente. Conselho de Paulo. Nós não conseguimos entrar nisso. Então, o que é que nós precisamos? Entrar dentro da presença do Senhor. Estar perto, estar diante. Mas aí, para isso, tem coisas das quais são necessárias fazermos que nós não queremos. Esse tempo de pandemia foi uma oportunidade gigantesca para que nós pudéssemos orar mais em família. Nunca o Netflix ganhou tanto dinheiro na vida como agora. Aquela outra Prime Video também. A Globo Kids, Beats e por aí vai também. Porque nós preferimos colocar os nossos filhos diante da televisão do que diante das escrituras. Hoje eu mostrei para o Ítalo mais uma revistinha com ensinamento bíblico errado. Revista bíblica ensinando um princípio errado para uma criança. Não tem um pai olhando, não tem a mãe atentando. Aquilo vai ser inserido dentro do coração. E até o que a gente pensa que é santo, que é certo, que é justo, que é honesto, está pervertendo o crescimento e o conhecimento daquela criança acerca de quem é Deus. Não vai passar de um pedaço inanimado de madeira desse, que não serve nem para a gente voar para poder economizar combustível no dia de hoje. Nós precisamos ser expostos à presença de Deus. Como se eu não tenho coragem de abrir meu coração para Ele? Como se eu não tenho coragem de confessar os meus pecados para Ele? Como se eu não tenho coragem de fazer determinadas orações que são pontuais e que Ele está parado diante de mim, esperando que eu faça, se eu não tenho coragem de fazer? Todas as 12 varas, e aqui tem um negócio oculto nesse texto, que não precisava ser 12 varas, tem que ser 13 varas, mas o Senhor tirou Moisés dessa por um princípio muito salutar, porque se a vara de Moisés está ali, as outras é obrigado a florescer. Porque Moisés é pastor. Ele cuida de todo o rebanho. Se a vara de Moisés coloca naquele lugar, todas as varas são obrigadas a florescer. Então a 13ª vara tem que sair daquele lugar, daquele ambiente. Gente, é estranho o que eu vou falar agora, mas eu tenho um pastor. E se amanhã meu pastor falar assim: Cleiton, você está tendo um culto aí numa quinta-feira, Deus colocou no meu coração que não é bom você ir, não fique achando que eu volte aqui. Eu aprendi a obedecer a voz de meu pastor. Eu já fui castigado por não obedecer a voz do pastor. E essa fase na minha vida já acabou, né? Agora que vem um momento de bênção. Então preste bem atenção. Virá. Olha o versículo 8, que quando você está na presença do Senhor, tem um tempo para que as coisas aconteçam. E olha como esse tempo é pouco. Sucedeu, pois, que no dia seguinte. Tem uma versão mais moderna que diz que no dia seguinte, na mesma hora. Alguém tem ela aí? Não sei qual é a versão, não. Uma delas está escrita assim: no dia seguinte, na mesma hora, ou na mesma hora do outro dia. Não, versículo 8. Só no dia seguinte. Tem uma versão que eles colocaram o negócio para ficar mais bonito. No dia seguinte, na mesma hora, olha o que o texto está dizendo. Olha como é que a solução da nossa vida, dos nossos problemas é fácil, é curta, é um prazo de tempo assim, diminuto. Nós estamos aqui conversando agora. Amanhã, nessa mesma hora, o Senhor vai virar chaves de transformação dentro de cada um de nós. E aquilo que pra gente hoje é um problema, amanhã, nesse horário, vai ser o momento do nosso louvor, porque o Senhor já está agindo e já está transformando. Basta colocar e apresentar isso diante dele, com fé, e crer nisso. Ele só precisa desse tempo. Amanhã, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, primeiro fez o quê? Florescia. Então, quando Moisés entrou,
o pedaço de pau, por assim dizer, estava florescendo. Tá aí, florescia? Brotara. Produzira flores, brotara renovos e dera amêndoas. Para todo mundo era um pedaço de pau. Mas só naquele momento Deus distinguiu de onde aquele pedaço de madeira que Arão tinha vindo. Um dia, ela foi uma amendoeira. E o Senhor está mostrando isso agora, porque quem olha para o Luciano hoje, vê o Luciano somente agora, mas Deus sabe quem foi o Luciano no passado e quem será o Luciano daqui a 20, 30 anos. Então quem vê a meta hoje, só enxerga o agora, só vê o aqui. Mas o Senhor sabe quem foi a meta 20 anos atrás e o que será da meta daqui a 20. Então quem olhou aquele pedaço de pau, com o nome de Arão escrito nele, não passa de um pedaço de pau como qualquer um outro. Só até chegar à exposição de estar diante de Deus. Então por que o Senhor não gosta da murmuração? Porque todas as vezes que eu murmuro contra o Ítalo, não é contra o Ítalo que eu estou falando contra o Deus a qual o Ítalo serve. Todas as vezes que eu murmuro contra o Luciano, não é contra o Luciano que eu estou falando contra o Deus a quem o Luciano ora e ele responde. Quando eu murmuro contra o posicionamento da Wagner, sobre as decisões dela, não é contra ela. É contra o Deus que ela está servindo. E aí ele vai mostrar agora o princípio de autoridade. É debaixo de autoridade que se floresce, é debaixo de autoridade que se cresce, é debaixo de autoridade que se produz. E se não for dessa forma, não será. E agora vamos para Jeremias capítulo 1 e aqui nós terminamos. Todos chegaram? Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formaste no ventre, te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. Escute, parece palhaçada o que eu oro. Você pode até não concordar, mas eu vou continuar insistindo que o Espírito Santo do Senhor venha nos visitar do dia do nosso nascimento até aqui. Porque o Senhor estabeleceu uma santidade lá e que, segundo a orientação dos nossos pais, o contexto da nossa cultura, o nosso crescimento foi quebrado, foi violentado, foi vilipendiado. E nós não queremos voltar lá. Sim, Espírito Santo, mais uma vez eu peço que a nossa vida seja visitada do momento do nosso nascimento até aqui. Reconfigure, ressignifique todas as alianças, os propósitos que foram quebrados, porque nós não queremos amarras na nossa vida. Venha mesmo para a honra e a glória do teu nome. Então, desde que saísse da madre, houve uma santificação e um destino profético sobre Jeremias. As nações te dei por profeta. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Tudo quanto te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Preste bem atenção. Se o Jeremias nem começou o ministério e Deus já está dizendo que vai dar livramento para ele, você acha que Jeremias vai chegar aqui e falar: gente, é isso mesmo? Não. Jeremias é um opositor dessa mentalidade caída, desse mundo perverso, dessa mentalidade financeira, desse contexto político maldoso. Vai lá e fala. Independentemente do que o mundo está concordando, do que a igreja está vivendo, vai lá e fala. Eu vou te livrar. Antes, ele nem começou o ministério, ele já recebeu um livramento, que sabe que a palavra que vai vir não vai ser fácil. Versículo 9. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me onde? Na boca. Está cheio de ministros abrindo a boca para falar coisas das quais nunca receberam um toque de Deus para poder falar. Isaías recebeu brasa viva do altar e só depois disso teve coragem e a determinação de Deus para poder falar. Eis que põe as minhas palavras na tua boca.
Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que veio Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Parece que agora começa a fazer sentido. Parece que agora aquela história lá de Números, capítulo 17, começa a fazer sentido na vida de Jeremias. Ao nosso olhar bíblico, parece que agora esse versículo começa a tomar forma. Deus está falando com o homem está respondendo para Deus, está tendo um diálogo, e Deus mostra algo para ele, e Deus diz no versículo 11, vistes bem. E olha o que Deus está falando, o que é a vara de amendoeira. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Exponha-te diante dele. Se permita estar diante dele. Se coloque diante dele. Não queira o resultado disso, porque ele é o vaticinador de que vai acontecer, é porque ele vela pela palavra para poder cumprir. A única coisa que eu preciso é estar diante dele, sem reservas, sem falhas, sem medos, sem pecados, com confissões sinceras, com o coração rasgado. Ele vela para cumprir. Então nós vamos insistir nisso, Wagner. Que tá todo mundo quebrando, isso é um fato. A gente todos os dias, quando a gente sai de casa, nós estamos orando pelas pessoas. Senhor, Preta, acabou de fechar mais uma loja aqui. Olha, o fulano de tal não está abrindo mais, já tem 400 dias. Nós estamos orando. Nós não queremos ver o número de desemprego crescendo. Nós somos opositores disso. E nós temos sofrido na pele o posicionamento que nós temos tomado em Deus. Nós não concordamos com uma tonelada de coisas. Mas nós vamos insistir. Não é porque eu quero que a porta do emprego seja aberta, que qualquer porta de emprego pode ser. Não é porque eu quero que uma empresa seja aberta, que qualquer empresa pode ser. Essa empresa precisa ser colocada diante do Senhor. O resultado daquela história é que Deus se agradou tanto do que aconteceu com aquela vara, que ele pegou a vara e passou a ser um testemunho perpétuo para as gerações de Israel. Ela foi colocada dentro da arca, junto com o maná e junto com as tábuas. Você pode florescer segundo esse mundo, ter capital, ter dinheiro e por aí vai. Você pode florescer para Deus e o Senhor te reposicionar de uma realidade do qual transita desse campo natural para uma sobrenaturalidade, aonde a tua vida, a tua empresa, teu negócio, a tua família passa a ser um testemunho vivo para todas as nações. Gente, como foi que a Meta conseguiu atingir esse patamar? Vão chegar a entrevistar a Wagner com um monte de microfone na boca, e a Wagner vai até tentar achar um meio racional ou administrativo para poder falar, e ela vai pensar em não tem como, não dá. Não foi a administração, sorte também não foi, que eu nem jogo no bicho. Foi Deus. Foi Deus. É quando cala as nossas opções, é quando cala as nossas vontades, é quando nós não temos mais condições de fazer nada, foi Deus. Então, que hoje seja o momento da gente parar com as nossas meninices, com as nossas criancices, como começou a proposta de Jeremias, e nos posicionarmos em Deus de verdade, com ousadia, e soframos o dano de ter que andar como santos nesse tempo. E soframos o dano de ter que andar em obediência nesse tempo, dentro de um ambiente que todos desobedecem a se dar bem, o Senhor está te chamando para obedecer. Dentro de um ambiente que você está vendo outros obedecendo e não está indo bem, segundo o teu olhar, e o Senhor está te chamando para isso. Mas o Senhor vela pela sua palavra. Então, você é uma vara, Cristiane, Wagner, Ítalo, Reginaldo, Luciano, Crislene e eu, nós somos umas varas de Deus. Ele que nos estabeleceu nessa terra como varas de medir. E nós somos resultado dessa vara de amendoeira. E nós só iremos produzir expostos diante dele, porque ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E que a gente possa sair daqui carregado com essa verdade hoje. Que a gente possa sair daqui carregado com essa sentença. E como colaboradores, cooperadores, como lavouras de Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, nós possamos nos posicionar exatamente dessa forma. Então, ore pela tua família, ore pela tua casa, ore por essa empresa, ore pelo bem que o Senhor tem feito e pelo mal que você não tem entendido que também é um bem. Mas ore, apresente tudo isso diante de Deus. E o resultado é um só. O resultado
é a dinâmica que o próprio Deus estabeleceu pela sua verdade, que é a sua santa palavra, da qual ele vela para poder cumprir. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e bendizemos teu nome em Cristo Jesus. Toda honra, toda glória, louvor, domínio, poder e majestade é dado a ti hoje e eternamente. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Te agradecemos, Pai, por esse culto. Te agradecemos pela exposição da Tua palavra, que ela verdadeiramente, pelo Teu Espírito, venha se tornar verdade dentro de cada um de nós. E que hoje nós tenhamos a ousadia e a coragem de apresentar diante de Ti tudo. E nunca mais escondemos nada diante da Tua face. Que nunca mais temos nada secreto, nada oculto, Pai, diante de Ti. Que em verdade, Pai, nós queremos também te apresentar essa empresa, essa janela escancarada do teu trono para a terra, Pai, que tem alcançado tantas vidas, que tem alimentado tantas pessoas, que tem sido socorro presente teu, Pai, na hora da angústia de muitos e de muitos. Nós te louvamos pela vida da Wagner, Pai. É com amor e graça que nós queremos testificar da fidelidade dela sobre o pouco, Senhor. E ela só precisava disso, do pouco. E como ministros teus, nós atestamos da fidelidade dela sobre o pouco. Nós te agradecemos, Pai, por essa empresa e por cada um que coopera, por cada uma das famílias, Pai, das quais nós nem conhecemos. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua paz sobre cada um deles. Nós oramos, Pai, pela nossa cidade, nós oramos pelo Distrito Federal, nós abençoamos, Pai, essa cidade. Nós te pedimos, Pai, que as famílias possam aproveitar esse momento para poder se converterem verdadeiramente a Ti. Salva e abençoe as nações, Pai, e para a glória do Teu santo nome, aonde Tu precisares de cada um de nós, que a resposta do nosso coração em verdade seja: eis-nos aqui. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém.